Então agora, para falar sobre esse assunto legislativo, eu convido ao nosso programa o especialista em relações governamentais, Azaf Gonçalves. Azaf, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação, boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Já, Fica à vontade, Gabriela. já começo te perguntando, porque a gente tem várias pautas hoje, mas sobre essa questão da adultização das crianças, né? Aproveitar esse gancho da reportagem que a gente assistiu agora. A oposição diz que é uma forma, né, do governo tentar uma censura das redes. Será que eles aproveitaram realmente esse artifício dessa repercussão com o vídeo do Felca? A gente sabe que já tinham mais de 60 projetos parados há anos. Então, qual pode ser essa estratégia agora do governo na Câmara dos Deputados, já que o governo Lula também defende a regularização das redes? É interessante que na semana passada, quando esse assunto ele veio à tona, né, eu também tive aqui com vocês comentando essa situação e a repercussão é exatamente o que foi falado, né, sobre uma pauta muito importante de alto teor assim de mobilização social. A gente infelizmente acaba tendo com o legislativo em torno dos interesses para tentar fazer, pautar, ter essa, pegar o mote da proteção à criança, né, e que é válido, que é certo a ser feito, mas a gente começa a ter os penduricalhos que começam a ser apresentados. A discussão do influência felca, ponto. Mas é importante lembrar que já havia mais de 60 projetos parados dentro do Congresso, né, sobre essa questão da regulação das redes sociais. Né. O governo ele acabou aproveitando o momento de comoção social para dar prioridade a um deles, né, o chamado projeto de adultização da proteção da criança e do adolescente no ambiente digital. Né. A estratégia para mim e para vários espectadores que estão vendo todo esse aparato do movimento do Congresso é uma estratégia bem clara, né? É transformar um tema que mobiliza a sociedade, a proteção à infância, em catalisador político para uma regulação mais ampla das plataformas digitais, né? O presidente Lula já declarou que não quer as redes sociais como uma terra sem lei. E por isso a base governista está apostando nesse projeto como uma porta de entrada. A oposição, por outro lado, ela vê essa movimentação um risco alto, né, de censura prévia, porque o texto ele responsabiliza as big techs de forma muito ampla, inclusive para retirar conteúdo sem ordem judicial. Então, essa linha de tensão é uma linha muito tênue, que é o que pode ser considerado como lícito e ilícito. Então, em resumo, Gabriel, há sim uma estratégia política, usar um tema sensível, que é a proteção das crianças, para destravar um debate mais amplo sobre regulação das redes. O desafio vai ser encontrar esse equilíbrio, proteger a infância sem abrir mão das brechas para restrição indevida à liberdade de expressão. É isso que está na pauta. Uhum. E hoje mesmo o presidente da casa, Hugo Mota, teve um almoço com Lula no Palácio do Alvorada, também com outros representantes parlamentares do Centrão. Hoje à noite a gente tem também um jantar do União Brasil com governadores de centro-direita, né? Então a gente vê também um diálogo muito forte, talvez o governo tentando se aproximar do Congresso neste momento, no Centrão. Então tem também toda essa articulação, né, que a gente vê. Sim, a gente não pode esquecer que o governo ele vem enfrentando uma série de desafios no ambiente político, no ambiente externo, e se viu a sua base, de certa forma, ela começar a ter ruídos e rachaduras, né? Então, assim, a gente não pode analisar esse projeto apenas do ponto de vista jurídico, mas também a gente precisa colocar o nosso olhar no ponto de vista não só no jurídico, mas também no político, né? Hoje a gente teve essa notícia de que houve o almoço com o presidente da Câmara, né, Hugo Mota, com o presidente Lula, no Alvorada, e à noite vai ter esse jantar de liderança da União Brasil,
para estreitar essas pontes com o Centrão, né, para criar essa base mais sustentável para o próprio governo, para aquilo que o governo quer direcionar como sua pauta de política pública. A escolha dessa pauta ela não é casual. A proteção da criança na internet é uma bandeira que gera forte apelo social e é difícil de ser rejeitada publicamente por qualquer partido, né? Ou seja, ela funciona como um ponto de convergência capaz de unir governo e parte da oposição moderada sobre o mote da proteção à criança, tá? Ao mesmo tempo, o governo ele aproveita essa articulação para abrir espaço em frentes de negociação, né? Inclusive orçamentárias e eleitorais, já mirando 2026. Em síntese, essa movimentação ela revela uma estratégia dupla, uma pauta sensível, que tem sua legitimidade social, para avançar no tema da regulação das redes sociais e, ao mesmo tempo, consolidar a aproximação política com o próprio Centrão. E aí a gente já estava tendo que olhar e colocar o nosso foco para 2026, porque ele precisa trabalhar de alguma forma a uniformidade, né, essa questão, essa coesão com o Centrão, coisa que o governo não está tendo muita dissidência e está tendo muito conflito, né, com essa estrutura política importante dentro do nosso Congresso. Então, voltando à pergunta anterior, teria uma possibilidade da oposição firmar um projeto de lei com a base de governo que seja de apoio dos dois lados para proteger as crianças e os adolescentes nas redes sociais? Gabriela, semana tensa em Brasília, né? Demais. Então, assim, sim. É possível haver conciliação? Sim. Sendo bem sincero, o que a gente tem, né, diante disso tudo é que a proteção a criança, de crianças e adolescentes nas redes sociais é um ponto de consenso. Isso é um ponto de consenso entre base, entre oposição. A proteção à criança e ao adolescente sempre vai ter um ponto de consenso, porque é uma pauta social sensível e, de fato, precisa de segurança. Governo e oposição sabem que é preciso agir diante da chamada adultização e da exposição precoce. Isso cria, sim, um espaço político para que se construa um projeto de lei com apoio dos dois lados. O desafio está nos dois. O governo defende maior responsabilização das plataformas, as big techs, enquanto a oposição teme que isso leve a uma espécie de censura prévia. Se o texto conseguir conciliar essas visões, garantindo a proteção integral, como manda a Constituição e o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, como ECA, sem ferir a liberdade de expressão, haverá um ambiente no Congresso muito favorável para essa aprovação mais ampla, tá? Portanto, existe possibilidade real de união desde que o debate seja técnico e não apenas ideológico. Essa é uma pauta que não deveria dividir, mas sim unir os lados, né? Porque a proteção da infância ela é um valor acima das disputas políticas e é assim que a gente precisa pensar, sabe? Então, sim, há espaço. Perfeito. E agora sobre essa pauta da mesa diretora, né, de ampliar uma suspensão imediata, deixar a partir de 6 meses imediatamente, mudar esse regimento interno. Isso dá mais força à mesa diretora? Qual é a sua avaliação? Essa vai ser uma outra temática bem sensível aqui, né? Sem dúvida, essa proposta ela dá mais força à mesa diretora, mas ao preço de quê, né? Hoje, a suspensão de um parlamentar ela depende de um processo mais longo, com uma análise do Conselho de Ética, e com essa mudança, a mesa teria o poder de aplicar uma suspensão imediata de até 6 meses sem precisar desse trial, né? Do ponto de vista institucional, a intenção é coibir tumultos, ocupações, impedir que o plenário fique paralisado. Mas, do ponto de vista democrático, o risco é grande. Concentrar tanto poder assim na mesa pode gerar decisões políticas seletivas contra a oposição. O equilíbrio está em separar essa obstrução legítima, que é um direito da minoria parlamentar, dos atos abusivos como agressões físicas ou impedir o funcionamento da casa. Se a linha não ficar clara, a gente pode ter um instrumento que está sendo criado que fortalece a ordem,
mas ao custo de enfraquecer o pluralismo político, que é a essência da democracia. Então, tem que ser vista com muito cuidado o que a mesa diretora quer fazer, esse poder que ela quer ter agora, entende? A gente está falando o tempo todo sobre esse viés democrático, a gente fala sobre essa questão da judicialização envolvendo o Supremo, envolvendo o Congresso, parlamentares sendo colocados, sendo proibidos de terem seus direitos legislativos parlamentares exercidos. A gente tem esse conflito o tempo todo sobre esse mote da censura, e aí a gente está dando mais munição para que haja essa discussão. Então, assim, eu não vejo com bons olhos a tentativa de institucionalizar um aumento de força da mesa diretora. Não é momento para isso e eu acho que não tem ambiente. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.